né? Enfim, como vocês podem ver, né, a live 10 aqui, só relembrar dos nossos combinados, pela última vez que está falando isso, né, dos combinados. Então, os combinados são, primeira coisa, ser vulnerável, né, na ideia de você poder se abrir para poder aproveitar o máximo. Terceiro, escrever e refletir. Hoje também vai ter bastante conhecimento aí sobre investimentos. Opa. Aí voltou, né? Hoje vai ter bastante conhecimento sobre investimentos, né? Então, escrever e refletir para que você possa aproveitar da melhor maneira possível e estar disposto a mudar, né? Aplicar esse conhecimento. Então, gente, a live de hoje é a live 10, né? Investimentos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre investimentos, o básico, o que a gente precisa fazer para começar a investir em alguns tipos de investimentos, né? Cada tipo de investimento dá para fazer uma live de tanta coisa que dá para explicar, dá para mostrar. Então, como diz o próprio nome da live, é um básico de hoje. Então, antes de começar, né, então, para o tópico, né, vamos entender, como eu disse na live 9, né, mas só retomando de forma rápida. O que é investir? Né? Investir é você aplicar algo, né, aplicar alguma coisa agora, no presente, para ter um benefício futuro. Então, eu já dei o exemplo da saúde, que às vezes a gente faz uma alimentação saudável, uma academia, que é para a gente investir na nossa saúde. A gente faz cursos, né, para ganhar um certo tipo de conhecimento, e que esse conhecimento aplicado, né, ele vai gerar um benefício futuro. Então, e a questão hoje aqui a gente vai falar sobre investimentos financeiros, tá? Então, o primeiro tópico, antes de eu entrar na questão do investimento, e para você que está assistindo aí, fique à vontade para perguntar pelo chat, tá? Fica à vontade aí, porque às vezes a sua dúvida cabe no momento que eu estou falando, tá? E se você está vendo a gravação, só colocar as dúvidas no comentário também. Então, primeira coisa, né? Vamos entender o passo a passo. Primeira coisa, então, para investir é passo 1, tá? Eu seleciono. Porque a gente só vai conseguir investir se tiver algo poupado, né? Então, não tem segredo. Se você gasta mais do que você ganha, dificilmente você vai conseguir investir, tá bem? Então, o primeiro passo é ter um dinheirinho sobrando. R$10, R$20, R$30. Eu vou mostrar para vocês que a partir de R$30, com R$30 você já consegue fazer investimentos, ok? Segundo passo, né? Ter ou construir, né? Construir uma reserva de emergência. Quando eu falo isso, né? Foi a live de ontem até a live 9, que eu falei muito sobre reserva de emergência, sobre importância. Porque vamos lembrar, né? Que a reserva de emergência, ela vai proteger o seu presente. Então, é super importante que você tenha essa reserva de emergência antes de começar a investir. O que você pode fazer também é, conforme você vai construindo a sua reserva de emergência, que é o objetivo, né, construir a nossa reserva de emergência, um outro dinheirinho que tem, né, e que está sobrando, você pode investir, mas dê uma prioridade à sua reserva de emergência. Então, vou dar só um exemplo aqui do que eu fiz mesmo. Quando eu consegui 2 meses, né, de reserva de emergência, quando eu falo 2 meses, uma quantia que equivale a 2 meses do meu custo de vida, eu comecei também a investir em aposentadoria, comecei a olhar outros investimentos. Porque eu já tinha 2 meses, mas eu parei? Não. Até eu chegar nos meus 6 meses do custo de vida. Então, só para deixar bem claro aqui que é super importante que você primeiro construa sua reserva de emergência, já tenha algo, mas analisar também esse momento seu para ver se, cara, eu já tenho 2, 3 meses aqui, eu acho que eu posso, e está sobrando uma graninha a mais, eu posso começar a ter um investimento também na minha aposentadoria ou em outro objetivo que eu tenho. Então, o segundo passo é construir uma reserva de emergência. Lembra, reserva de emergência vai proteger o seu futuro, vai ser noites de sono mais tranquilo, beleza? Agora, terceiro passo aqui para investir, né? Definir os seus objetivos e prazos. Gente, esse é o primordial de todos, se a gente for analisar. Porque esse daí vai ajudar você a definir qual é o seu perfil de investidor, certo? E vai te ajudar também para que você
possa decidir para onde vai seu dinheiro. Porque você tem que pensar o seguinte, o que eu quero fazer com esse dinheiro que está sobrando? Eu já vi muitas vezes, assim, já me perguntaram também, e aí quando vocês vão olhando, às vezes, outros consultores, muita gente tem umas dúvidas assim, eu tenho R$ 1.000, o que eu faço com esses R$ 1.000? Tipo, é uma pergunta muito geral, envolve todo o contexto da sua vida, quais são os seus objetivos, se você já tem reserva de emergência. Então, qual que é a ideia? Quando você define os seus objetivos e prazos, o objetivo e o prazo é que vai mandar na hora de você fazer o investimento. Então, se o investimento é na reserva de emergência, é um perfil. Se é na aposentadoria, é outro perfil. Se é um que você quer fazer para crescer um patrimônio, né, você pode arriscar, é um outro perfil. Então, quem vai mandar na hora de fazer os investimentos são os seus objetivos e os seus prazos, tá? Então, para ver se é um objetivo, né, se ele é de curto, médio ou longo prazo. Então, coloque essas perguntas aí, no sentido de o que eu quero fazer com esse dinheiro? Para quando que é essa reserva de emergência? Para quando que é esse investimento? Quando que eu quero usar? Tá bem? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo você vai abrir uma conta numa corretora, né? O que é uma corretora, gente? Uma corretora é uma instituição financeira que intermedia compra e venda desses títulos financeiros, né? Dessas aplicações que a gente vai fazer. Então, você tem que abrir a conta em uma corretora. Os grandes bancos, os bancos geralmente eles têm as corretoras também. Mas hoje tem várias corretoras que fornecem um serviço muito bom, né? E aí eu vou falar para vocês o que vocês podem analisar, podem e devem analisar quando for abrir conta em uma corretora. Quando você for abrir conta em uma corretora, olha esses parâmetros que eu vou falar aqui, tá? Então a gente está no ponto 3, né? Agora eu vou falar como se fosse 3.1, 2, 3 e 4, né? Então, quais são esses parâmetros? Se olhar taxas, tá? Então, quando for olhar as taxas das corretoras, vê quanto que é a taxa administrativa, vê quanto que está a taxa de corretagem, né? Quando eu falo de corretagem, é para você fazer aquela aplicação em si. Então, tem a taxa de corretagem na Bolsa de Valores. Muitas corretoras, hoje a grande maioria das corretoras, grandes corretoras e boas, elas não cobram uma taxa administrativa para produtos de renda fixa. Eu vou explicar aqui hoje, tá? Então, assim, a maioria delas não cobra, então já você pode olhar. E aqui eu vou dar alguns exemplos de boas corretoras. Deixa eu terminar os parâmetros, né? Acho que fica mais fácil. Então, você vai olhar essa questão das taxas. Outra coisa que você olhar é o suporte, gente. O suporte é ver quantas dúvidas já estão lá respondidas para que você possa entender melhor. Ver como que é a questão do atendimento. Tá? Ver como que é a questão do acesso, né? Se é um acesso fácil. Então, essa é um outro parâmetro para você olhar quando você for abrir a conta em uma corretora. O terceiro parâmetro que você pode olhar é a própria plataforma. Ver se a plataforma ela é lógica, né? Ela tem a questão da visualização, ela é fácil de investir. Então, esse é um outro ponto que você pode olhar. E o quarto ponto é o home broker. Home broker é para você já investir em renda variável, que é uma plataformazinha que é bem simples, que você pode comprar e vender ações, por exemplo, para quem for para o mercado de renda variável, que eu vou explicar também. E aí aqui, né, a Sulamita até falou, né, a corretora Banco Inter é 0,800 de taxa de corretagem. O Banco Inter, né, ele tem, além de ser um banco, ele também tem a parte da corretora. Outras corretoras que são boas também são a XP, né. Hoje, na verdade, gente, para falar sobre corretora, nem é tanto, hoje não tem tanto problema de qual escolher. Geralmente tem aí várias corretoras que são boas, que conseguem te atender bem, que são, né, a XP, a Rico, a Clear, a Easy Invest, a Modal Mais, a Orama também. Então, todas essas, do Banco Inter, então todas essas corretoras, elas são boas para você começar a investir. Aí vai você olhar, pesquisar, ver com seus amigos, tá bem? O que importa hoje também é você olhar a quantidade de produtos, né, que cada corretora oferece. Então, essa quantidade de produtos que vai definir, vai ser bom para você decidir em qual corretora você vai abrir uma conta.
Beleza? Então, já temos aqui, né, o primeiro passo, ter dinheiro. O segundo passo, ter e construir reserva de emergência. Terceiro passo é você definir os objetivos e prazos. Quarto passo, né, na verdade estamos no quarto. Quarto passo, abrir a conta de uma corretora. Quinto passo, vocês vão analisar os seguintes parâmetros, tá? Os seguintes parâmetros são, você vai olhar a questão da liquidez. O que é liquidez, gente? É a facilidade da gente retirar aquele dinheiro, da gente obter dinheiro daquele investimento. Então, eu vou dar um exemplo. Um investimento que tem uma liquidez alta é a poupança. Por quê? Porque a caderneta de poupança é só você ir ali no banco e sacar o dinheiro. Então, isso significa liquidez alta, tá? Outra coisa que você vai olhar é a questão das taxas. Como assim taxas, né? Você vai olhar se aquele investimento que você está fazendo cobra alguma taxa, né? Quais são as taxas que estão embutidas nele para você fazer aquele investimento? É diferente da taxa da taxa da corretora em si para a taxa do investimento, né? Do ativo financeiro. Terceiro é a questão da rentabilidade, né? Então, a rentabilidade é quanto que vai render o seu dinheiro ali? É 10% ao ano? É atrelado a algum outro índice? Então, é isso que vocês têm que olhar. Rentabilidade também. Então, liquidez, taxa, rentabilidade, risco. Você vai olhar se aquele tipo de investimento, né, ele tem baixo risco, ele tem um alto risco. E também o tempo de maturação. Ou seja, o tempo necessário para que aquele investimento, né, ele se torne o mais atraente possível. Quando você investir, você fala assim, então esse tempo, o investimento é bom para aposentadoria, porque o tempo de maturação dele é bem longo, e quanto mais longo, vai ser mais rentável. Beleza? E aí, só para explicar sobre cada ponto que eu disse aqui, sobre a questão de rentabilidade, liquidez, vou fazer 3 análises para que vocês possam entender bem como que elas estão relacionadas, tá? Só beber minha água. Então, assim, as comparações aqui, gente. Primeiro, vamos comparar tudo em relação à rentabilidade, tá? Porque a rentabilidade, muitas vezes, é o que nos brilha os olhos, né? Você quer que seu dinheiro renda muito ali. Então, o que você vai fazer? Se a gente for analisar a liquidez, gente, quanto maior a liquidez de um investimento, tá? Quanto mais fácil de retirar ele, menor vai ser a rentabilidade, geralmente. Por quê? Vamos pensar. Se eu faço um investimento, né? E aí fala que aquele investimento, o tempo de maturação dele, ou seja, a maior rentabilidade que você vai ter daquele investimento, vamos supor que vai ser em 2025, tá? Se você está vendo esse vídeo, nós estamos aí no dia 10 de julho de 2020. E ele tem liquidez diária, eu posso tirar ele a qualquer momento. Então, o que acontece? Como tem a liquidez diária, aquele investimento, quando você fez ele, a pessoa que pegou aquele empréstimo, o banco, o título público, o governo, ele espera que você mantenha aquele investimento até 2025. Mas ele sabe que você pode tirar a qualquer momento. Então, se você tirar, né, o que vai acontecer em 2022? Ele estava contando aquele dinheiro, agora ele vai ter que te devolver. Então, por isso que quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade, porque a pessoa que está te emprestando, né, a pessoa que está pegando o seu dinheiro emprestado, ela tem o risco de devolver antes. Então, por isso que ela vai colocar uma menor rentabilidade. Né? Já um investimento que tiver pouca liquidez, ou seja, aquele investimento que você vai colocar e só pode sacar em 2025, geralmente ele promete uma rentabilidade maior, já que é uma garantia que ele vai ter aquele seu dinheiro até a data de maturação, até a data de vencimento. Beleza? Então, essa análise, né? Quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. Uma outra análise é quanto menor o risco, né? Menor a rentabilidade. Por quê? Porque se o investimento, né, ele tem um risco muito baixo, ele vai te garantir uma rentabilidade normal. Agora, um investimento que tem uma rentabilidade, né, um risco alto, ele tem que garantir para você uma rentabilidade maior. Porque se ele não te garante uma rentabilidade maior, obviamente que você vai colocar o seu dinheiro no investimento que tem um risco menor, já que a rentabilidade é igual. Então, para compensar, é aquilo, né? Já que você vai investir em algo arriscado, é a questão até de uma aposta, né? Já que é algo arriscado,
tem que valer a pena. Então, quanto maior o risco, geralmente maior a rentabilidade prometida. Beleza? E um outro que a gente pode também é a questão de taxas. Geralmente, quanto maior a taxa, maior a rentabilidade. Vou dar um exemplo na questão de fundos de investimento, que geralmente tem uma taxa administrativa. É a mesma coisa que funciona. Como aquele investimento ele tem um risco maior, né, então ele tem que prometer uma rentabilidade maior. Se ele tem essa probabilidade de ter uma rentabilidade maior, ele vai cobrar uma taxa, né, ele vai cobrar uma taxa mais cara para administrar o seu dinheiro. Então, quanto maior essa taxa, geralmente maior também a rentabilidade. Então, são essas três análises. E o último passo para você começar a investir, então, só revisando aqui, né, vai para você anotar, primeiro, você tem que ter um dinheiro sobrando, né, um dinheiro poupado, que a gente chama aí. Segundo, construir a sua reserva de emergência, né, proteger o seu presente. Terceiro, definir os seus objetivos e prazos, né, porque isso que vai mandar na hora de qual tipo de investimento você vai fazer. Quarto, abrir a conta em uma corretora, lembrando daqueles parâmetros que eu disse. Quinto, analisar esses parâmetros na hora de investir, analisar a liquidez, analisar a rentabilidade, o risco, o tempo de maturação, as taxas. E o último, gente, é estudar e praticar. Às vezes a gente vai ficar só estudando, né? E se a gente não for lá e fazer o investimento, dificilmente a gente vai entender ele por completo. Então, esses são os 6 passos aí para você começar a investir. Agora, gente, vamos entrar num outro tópico aqui, que é, já que a gente tem agora os passos, vamos entender um pouquinho o básico de investimentos, tá? Os investimentos, eles são divididos, tá, em 2. Existem os rendimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. O investimento de renda fixa, como diz vou começar com ele, tá? Como diz o nome, né? Esses de renda fixa, eles são investimentos, né, que possuem uma regra de remuneração definida. Então, você sabe, a renda dele não varia, né? Então, por isso que é renda fixa. Quando você investe naquele investimento, quando você faz aquele investimento, né, você já sabe quanto que você vai ganhar no final, se você manter até a data prometida. Então, esse é o de renda fixa. Ele é ideal para você começar, porque geralmente tem riscos mais baixos. Você já consegue começar com R$30, você consegue investir investimentos de renda fixa. E o que é o investimento de renda fixa em si, né? Ele é um empréstimo de dinheiro que você faz a alguma instituição, ao governo, ao banco, alguma securitizadora ou alguma instituição financeira, beleza? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de investimentos de renda fixa. O mais tradicional de todos é a poupança, né? A poupança, ela é considerada um investimento de renda fixa. E é investimento, vou colocar entre aspas aqui, como eu disse na live, em alguma live anterior, que foi, acho que a live 9 ou a live 8. Que a poupança, né, ela só é um investimento quando ela tiver uma rentabilidade maior que a inflação. E geralmente ela não tem uma rentabilidade maior que a da inflação. Então, se ela não tem uma rentabilidade maior que a da inflação, né, se ela não rende mais do que a inflação, ela não é um investimento em si, você está até perdendo dinheiro nela. Tá? Então, aí outros investimentos de renda fixa que existem também. Nós temos o Tesouro Direto, né? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa que o governo fez para que pessoas físicas possam investir em títulos públicos. O que são títulos públicos? São ativos, são maneiras de que o governo faz para captar dinheiro para investir em educação, em saúde e também para pagar a pública. Então, isso é o Tesouro Direto, e dentro do Tesouro Direto tem os tipos de título. E aí, dentro desse Tesouro Direto, tem 3 tipos de títulos, tá? Tem o título pré-fixado. Esse pré-fixado, gente, é uma rentabilidade que você já sabe quanto que você vai ganhar. Ele já é indexado a um número. Então, se ele fala lá que tem um tesouro pré-fixado de 10% ao ano, o que você vai fazer para saber quanto que você vai ter no final? É você pegar, né, o dinheiro que você investiu, colocar 10% ao ano até a data de vencimento.
E nós temos também os títulos pós-fixados. Por que ele chama pós-fixado? Porque ele segue um índice, tá? Ele segue um índice que ele acompanha o rendimento desse índice. Então, a gente tem dois, né? A gente tem o Tesouro Selic, né, que se baseia na taxa de juros da economia. Então, ele vai render o que a Selic estiver rendendo. E nós temos um outro que, na verdade, ele é híbrido, tá? Por que ele é híbrido? Porque ele é pós-fixado e pré-fixado, que é o IPCA+. O IPCA+, ele segue a taxa da inflação, né, que é o IPCA, e esse mais é porque ele tem uma taxa de pré-fixada nele. Então, ele sempre rende a inflação mais 3%, a inflação mais 4%. Na live de ontem, na live 9, eu até falei para vocês, né, que esse Tesouro IPCA+, é interessante para uma aposentadoria, o Tesouro Selic é interessante para uma reserva de emergência, tá bem? E aí o risco ele é baixo porque é o governo que emite, né? Então, o risco é o próprio Tesouro Nacional, que é o caixa do governo. Então, por isso que ele é considerado até, né, o Tesouro Direto é considerado o menor risco que tem dentre os investimentos. A gente tem também, tá, outros exemplos aqui de renda fixa para vocês, né? Tem também CBDs. O que são CBDs? CBDs é CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é um título emitido por um banco. Então, é uma maneira que o banco faz para que ele possa conseguir dinheiro, né? Conseguir dinheiro emprestado com pessoas físicas. E eles prometem uma remuneração. E a mesma coisa, existem CDBs pré-fixados e existem CDBs, né? CDBs, confusão na hora de falar. Existem CDBs também pós-fixados, que é indexada à taxa do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que geralmente ele segue aí também a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, tá? E aí os CDBs também tem que tomar cuidado, que você tem que olhar, né? Tem uns que tem rentabilidade, tem liquidez diária e outros não. Então, outros também, gente, LCI, LCA, que se chama Letra de Crédito Imobiliário para o LCI, e LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, né? Então, esses é quando você investe em algum banco, em um banco, ele pega aquele dinheiro para investir no setor imobiliário e também no setor agrícola. Então, um é para o banco e o outro é para o banco investir em negócios imobiliários e negócios agrícolas. Então, esses são alguns exemplos de investimentos de renda fixa. Né? Todos eles, quando você vai investir, você já sabe qual que vai ser a rentabilidade se você deixar até o final. E só um detalhe para esses que eu falei agora, né, para os CDBs, para o LCI, para o LCA também, tem as debêntures, que é quando você compra títulos de alguma empresa, um empréstimo que você faz a alguma empresa. O debênture não, tá? Mas o debênture ele é uma renda fixa, ele faz parte, mas eu vou falar agora sobre a questão do FGC. FGC, gente, é Fundo Garantidor de Crédito. Esse LCI que eu disse, LCA, os CDBs, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que os bancos depositam dinheiro lá para caso algum banco quebre, e aí você tem aquele investimento naquele banco, ele protege até R$250 mil por pessoa. Então, se eu tenho investido R$1.000 no CDB, e aquele banco ele entra em falência, depois do fundo, o FGC, ele me garante aqueles R$1.000 novamente, né? O quanto eu tinha lá. Ele não vai garantir de um dia para o outro, né? Por isso, ele garante depois de um tempo. E é aquilo, né? Se tiver todos os bancos começar a quebrar, aí eu acho que não sei se o FGC garante que vai pagar para todo mundo. Mas isso que significa o FGC, então por isso que é considerado risco baixo, porque eles têm essa proteção do FGC. Então, gente, quais são as vantagens aqui de renda fixa, tá? As vantagens de renda fixa, por exemplo, algumas, né? Ela tem uma rentabilidade estável. Por ser renda fixa, você sabe quanto você vai ganhar, né? Tem uma segurança maior, renda fixa possui aí, né, como eu disse, um risco mais baixo. Então, para aquelas pessoas que têm um perfil mais conservador, que quer ter uma rentabilidade interessante, a renda fixa, né, é um bom caminho para garantir uma rentabilidade boa, né, razoável, e ter um risco baixo. A facilidade também,
Porque na renda fixa, como você já sabe, né, geralmente você já investe com um objetivo definido para aquele prazo, você não precisa ficar todo dia olhando aquele tipo de investimento, já que você traçou uma estratégia antes, que é diferente de uma renda variável, quando você está, às vezes, no mercado de ações, que necessita de um pouco mais de estudo, que necessita você estar olhando um pouquinho mais todo dia, acompanhando a economia. Então, é essa questão da facilidade. A questão da acessibilidade também, como eu disse hoje, com R$ 30 você consegue investir aí, né, na renda fixa. Tem a questão da isenção. Em alguns produtos de renda fixa, tem isenção do imposto de renda. Então, por exemplo, LCI e LCA, eles são isentos de imposto de renda. O Tesouro Direto, você paga o imposto de renda quando você resgata o título, né, quando o título é vencido, né, os CDBs também, mas o LCI e o LCA, eles, por exemplo, eles são isentos de imposto de renda. E só um detalhe, tá, gente? Esses impostos de renda, eles são cobrados em relação à rentabilidade. Então, por exemplo, se eu investir R$ 100, né, e aí eu peguei e esses R$ 100 se transformou em R$ 150, tá? Vai depender do tempo que eu deixei lá. Se eu peguei desses R$ 100, né? Vamos para fazer as contas mais fáceis aqui, tá? R$ 100. Esses R$ 100 ele transformou em R$ 200. Então, qual foi a minha rentabilidade? Minha rentabilidade foi de R$ 100. Então, de R$ 100 foi para 200, consegui R$ 100 de rentabilidade. Como que funciona o imposto de renda? Ele segue uma tabela, né, regressiva. O que é essa tabela regressiva? É o seguinte, se eu peguei esse investimento, né, esses R$ 200, ele foi antes, né, antes de 6 meses, eu vou pagar R$ 22,50. Por quê? Porque foi 22,5% dos R$ 100 que renderam, tá? Então, dos R$ 100, na verdade, eu não vou tirar 100, R$ 200, eu vou tirar R$ 177,50, porque R$ 22,50 foi para o imposto de renda. Se eu deixar de 6 meses a um ano, eu vou pagar 20% de imposto de renda em relação à rentabilidade. Em vez de eu conseguir os R$ 200, na verdade, eu vou tirar ali R$ 20 de imposto de renda, né? 20% daqueles R$ 100 que rendeu, então, na verdade, eu vou ter R$ 180. Se eu deixar de 1 a 2 anos, vai ser 17,5%. Então, vou tirar R$ 17,50, então eu vou ter aí, na verdade, R$ 182,50. E de 2 anos para frente, 15% do imposto de renda. Tá? Então, eu teria aí R$ 185, como, né, daqueles R$ 200, eu vou ter R$ 185, R$ 15 foi o imposto de renda. Você pode estar pensando, nossa, é muito, mas mesmo se você deixar na poupança, mesmo com o imposto de renda, a rentabilidade ela é maior, tá? Então é só para vocês terem uma noção. Um outro ponto interessante, outra vantagem, né, de renda fixa é a própria questão da liquidez diária. Geralmente, a liquidez diária de um tesouro direto, de um CDBB, né? Então, isso também facilita bastante. Lembrando que alguns investimentos de renda fixa, eles não possuem essa liquidez diária. E também tem a questão da diversificação, você pegar e diversificar dentro mesmo ali da renda fixa. Algumas desvantagens são a questão de taxas, às vezes, que são cobradas, né? E a questão da rentabilidade de já ser fixa, então, ela não vai prometer aquelas rentabilidades maravilhosas, no sentido de rentabilidades muito acima da média. Geralmente, você precisa ter um pouco mais, você precisa correr um risco maior para ter esse tipo de rentabilidade, né? E a questão do tempo de carência, né? Que alguns investimentos de renda fixa, você precisa deixar ele durante um tempo para conseguir pegar, beleza? Então, se for alguma dúvida em renda fixa, podem colocar aí no chat, que eu volto, que eu explico, tá bem? Agora, gente, vamos para a renda variável. A renda variável, né, como diz o próprio nome, né? Por que ela tem esse nome? Porque é retorno que não é previsível, né? Então, quando fala renda variável, significa que a renda varia muito, né? Pode tanto variar para baixo quanto variar para cima.
E ela também, o que influencia a renda variável, né? A renda variável, ela é influenciada, por exemplo, pela empresa que você está investindo, se for ações, ou os ativos, né? Então, como assim os ativos? Vamos entender. Quando você investe, por exemplo, em alguma commodity, né, ou em algum tipo de moeda, né, no dólar, no euro. Então, ela também é influenciada pelo cenário econômico e político local e externo. Então, isso faz com que essa renda variável, né, ela varie, obviamente. E também tem a questão, né, do setor em si, que quando você investe em ações, você pode investir, às vezes, numa empresa de telecomunicação, você pode investir numa empresa de bens de consumo. Então, esses são alguns fatores que faz com que essa renda varie. Alguns exemplos aqui de renda variável, tá? Então, nós temos ações. O que são ações, né? É quando você investe em uma empresa em si. Então, as ações, né? Por exemplo, se eu investir em alguma ação da Coca-Cola, investir nas ações da Ambev. Enfim, então, ações é você pegar e investir o seu dinheiro em uma empresa, né? E aí, como que você pode ganhar dinheiro com ações? Né? Tanto com dividendos, quando eu falo de dividendos, tem empresas, né, que pagam mensalmente para você ir dinheiro, né, ou seja, como se fosse uma remuneração, uma parte do lucro para esses, né, os acionistas, ou a parte da valorização do papel, né, a valorização da ação em si. Você comprar ela por um preço, depois vender ela por outro preço. Temos aí também, né, eu vou dar alguns outros exemplos. ETFs, né, que são fundos baseados em índices, temos contratos futuros, opções, commodities, e temos também a questão dos fundos de investimento. Esses fundos de investimentos, né, existem diversos. É como se fosse um tipo de... você e seus amigos dão um dinheiro para um gestor, e esse gestor decide o que vai fazer com o dinheiro, mas ele vai te falar já antes, ó, meu tipo de investimento é para renda fixa, meu fundo de investimento é para ações. O meu é para fundos imobiliários. Então, tem diversos tipos de fundos, né? E é interessante você olhar um histórico daquele fundo para ver qual foi a rentabilidade dele durante o último ano, qual foi a taxa administrativa que se cobra. Então, os fundos de investimento também é isso, eles variam o risco, variam a rentabilidade. Então, é interessante você dar uma pesquisada nesses fundos de investimento. Tá bem? Então, qual que são as vantagens? Eu mesmo, né, confessando aqui para vocês, sendo bem sincero, renda variável é algo que eu estou entrando aos poucos ainda. Não sei tanto assim, né? Sei o que é, mas ainda não invisto tanto em renda variável. Então, quais são as vantagens, né, da renda variável? A renda variável, geralmente, ela dá uma rentabilidade acima da média. Então, essa rentabilidade acima da média, ela é bem vantajosa, mas lembrando, né, que por ter essa rentabilidade acima da média, geralmente você corre mais riscos. Porém, ela se mostra muito vantajosa, essa renda variável, para investimentos de médio e longo prazo. Se você for seguir pessoas que entendem mais e for ver a questão de ações das empresas, a longo prazo ela se torna bem interessante, né? E uma vantagem barra desvantagem dela, né, é que ela exige mais horas de estudo. Você precisa estudar mais, porque, como eu disse, você precisa acompanhar o cenário econômico, o cenário político, né? Geralmente você precisa também, às vezes, é interessante você ter consultores, né? Porque esses consultores, eles vão te informar melhor, são pessoas que estão atentas e trabalham com isso o dia todo. Então, não é igual o seu caso. No meu caso, sou professor, eu não quero ficar o dia todo com isso, né? Gosto mais de focar nas minhas aulas, mas tenho aqui como uma forte missão, né? Eu gosto muito dessa área de investimento, então eu gosto de estudar bastante sobre isso também. Então, a renda variável também é aquilo, né? Estudar para ver o que mais se adequa com você, né? Vai depender do seu perfil de investidor, se você é mais um conservador, um moderado, ou uma pessoa mais arrojada nos investimentos. Então, aqui, gente, para a gente até fechar, né? Hoje, aqui, quando eu coloquei investimentos básicos, é isso. Entender um passo a passo para você começar a investir e dar uma geral aí nos tipos de investimentos, né? Nos de renda fixa, na renda variável, dei exemplos, algumas vantagens, algumas desvantagens, né? E um tópico aqui para a gente finalizar, gente, é estudar, tá? Não tem segredo. Estamos aqui entrando no final desse projeto.
Então, eu espero que agora, quando você começar a estudar, você vai ver que você vai... É por etapas, né? Você vai subindo cada escada. A partir do momento que você começar a se organizar melhor financeiramente, você vai começar a se interessar por procurar onde deixar o seu dinheiro. E aí, onde você vai deixar esse dinheiro, né? Eu vou começar a ver na renda fixa. Aí você vai ver na renda fixa, você vai começar a se interessar por renda variável, você vai começar a entender quais são as melhores oportunidades, você vai começar a entender qual é o tempo que você quer dedicar para isso. Então, gente, não tem segredo. É estudar e entrar nesse campo de batalha, né? É começar a investir aos pouquinhos. E é aquilo, a melhor ferramenta que a gente tem é o estudo, é o conhecimento, é o que Deus vai tirar da gente. Né? Então, eu falo isso até por experiência própria, porque já faz 5 anos que eu estou estudando isso, e eu fui a passos devagar. Né? Esse ano que eu estou com esse projeto, que eu estou estudando mais, para entender mais, para tentar levar isso para mais educadores. Né? Porque eu acho que o professor tem sim que preocupar, professor, diretor, todos os educadores têm que preocupar aí com o seu dinheiro. Né? E existem hoje alternativas mais rentáveis, né, do que a própria poupança, e existe também métodos eficazes para que você possa se relacionar melhor com o seu dinheiro. Beleza? Então é isso. Estudar, adequa a sua realidade, vai passo a passo. Teve dúvida, pode me procurar, comenta aqui embaixo, tá bem? Então, antes de eu abrir para dúvidas, gente, sua tarefinha vai ser a seguinte, tá? Primeiro, você vai resumir a live de hoje. Mas o passo a passo que eu te disse, ensina uma pessoa esse passo a passo. Né? Porque vai ser interessante, se ela te perguntar alguma coisa que você não souber, o que pode ser super natural, é interessante porque mostra que tem algum conhecimento que você pode aprender ainda. Né? E se ela entender, imagina se você conseguir tirar alguém da zona de conforto para que ela possa começar a pensar em investir. Beleza? Segundo passo, segunda coisa, é estudar, como eu disse, né? A segunda tarefa é estudar, correr atrás desse conhecimento, porque ele vale a pena. E o último passo, gente, ter dúvida, pode procurar aqui, né, e procurar nos meus contatos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, deixar os comentários. Estou aqui para ajudar e tirar dúvidas. Beleza? No mais, você que chegou até aqui, não sei se você assistiu todas as outras lives, quero agradecer demais aí, né? Foram 10 lives, 3 semanas, deu bastante trabalho, mas foi feito aí com muito carinho. Espero ter ajudado você que acompanhou as lives, espero ter ajudado aí você que está assistindo esse vídeo, se você está assistindo só agora, né, a gravação, só a live 10, mas enfim, compartilhar esse conhecimento, lembrar que a educação financeira é para todos, né? Não é só para quem tem muito dinheiro, é exatamente para quem tem menos poder aquisitivo, para que a gente possa, por a gente ter um poder aquisitivo menor, aí sim a gente tem que saber lidar melhor com as nossas finanças, né? Saber pensar bem, ter esse conhecimento para que a gente possa tomar melhores decisões. Então, só tenho a agradecer você que assistiu, compareceu, participou, você que está assistindo agora. Espero que essa live, essa série das 10 lives possa ser útil para você aplicar aí na sua vida. Beleza? No mais, agora eu abro para dúvidas, né? Se alguém aí tem alguma dúvida,